Aí fácil pregado, aleluia, que o crente não adoece, isso é mentira. Isso é mentira. O crente adoece, o crente passa fome, o crente passa perseguição e o crente morre. Aleluia. Agora é o crente que vive na presença do Senhor, que adora o Senhor, que serve o Senhor, aleluia. Ele passa perseguição, ele passa aflição, ele passa aperto, ele passa necessidade, mas de uma coisa ele tem certeza, ele faz como o salmista, o rei Davi, aleluia. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Aleluia. Porque a palavra do Senhor foi traduzida, aleluia, para o português, mas ela foi escrita a maioria no hebraico e no aramaico. Não foi escrita no português, no grego, aleluia. Se nós for ver, irmão, a pregação de muitos aí, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Isso não, Senhor, falta sim, meu irmão. Falta, aleluia. Falta compreensão na família, aleluia. Falta paz na família, falta paz no meio dos irmãos, aleluia. Não falta não, aleluia. O servo morre de trabalhar e não consegue somente fazer uma casa para morar, falta. O rei estava dizendo, o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Por quê? Ainda que o crente que vive a palavra do Senhor passe necessidade, mas a presença do Senhor basta. Ainda que ele passe fome, mas ele sabe que quem sustenta é o Senhor. Por quê? A minha Bíblia diz, o meu Senhor disse a Satanás. O meu Senhor e o teu Senhor disse foi a Satanás, afasta Satanás. Que está escrito pelos profetas que nem sabe tão verbo homem. Mentiroso, se afasta. Aleluia. Aí, meus queridos amados irmãos, nós temos que ver, aleluia, que a palavra do Senhor diz que o que é tudo está sujeito, o que está lá fora, o que está aqui dentro. O crente adoece, o crente passa perseguição, o crente passa fome, aleluia, amém? Porque se eu for testemunhar, muitos cantamos rindo aí atrás, amém? Amém? Mas é o que falo contigo, e somos servos do Senhor, simples servos do Senhor, amém? Eu sou um simples servo do Senhor mais pequeno, mas tem 13 anos que o Senhor me levantou. E da onde o Senhor me tirou, eu tenho me sustentado, não tenho voltado mais para lá e nem dado, eu tenho falta das coisas que eu vivia. E eu sou um simples servo. Passei dias comendo, 10 horas da noite, 9 horas da noite. Amém? Bolacha com água. Amém? Mas não é um servo do Senhor, sou. O povo vê eu cantando, eles não está bem. Para a honra e glória do Senhor, eu estou bem. Porque o homem que vive bem não é aquele que tem uma mansão. O homem que vive bem não é aquele que tem uma Hilux 4x4 sede na garagem. O homem que vive bem não é um deputado, não é um prefeito, não é um vereador, não é um presidente, não é um fazendeiro. O homem que vive bem é aquele que confia no Senhor, que crê no Senhor, que sabe que o sustento vem do Senhor. Este vive bem. Aleluia, louvado seja Deus. O que é missão, meus queridos amados? Missão é ser enviado. Aleluia. Aí, alguém, como Jesus veio por nós, nós também temos que ir por outro. Gratuitamente, sem cobrar nada. Chegar e dizer, olha meus irmãos, Jesus é bom. Jesus te ama. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se nem por Ele. Isto é missão. Aleluia. O que é missão? Missão é você, aleluia, por falta de um abraço, você mata seu irmão. É missão. Você está negando a missão. Aleluia. Missão nem quem se faz só com ouro e prata, não. A missão verdadeira vem de dentro, é amor. O apóstolo Paulo escreveu, ainda que eu falasse língua de homens, totô, lei, aleluia, falasse todo idioma, todas as línguas, aleluia, ainda que se eu morresse enforcado, se eu não tivesse amor, para nada se via. Amém, igreja? Por que é que Jesus é amor e misericórdia? A palavra misericórdia é amor. Porque Jesus repreendeu os fariseus daquele tempo. Os fariseus daquele tempo disseram, não, mas nós damos de tudo, damos dízimo, damos oferta, de tudo, até do correntozinho, eu tiro aquele moinho, vende, é todo para o Senhor como não dá. Jesus disse o que é Ele? Eu sei que vocês dão dízimo, essas
oferta aí de hortelã indo. Mas esquece de fazer a maior parte, o amor. Amém? O juízo e a misericórdia. O que adianta, meus queridos amados? É missão, já que é missão, vamos falar de missão. O que adianta, aleluia, eu fazer missão sem amor? Amém? O que adianta eu ser um homem sustentado, bem sustentado, rico aos olhos do homem? Porque ter dinheiro não é riqueza. Dinheiro não é riqueza. Casas também não é riqueza. Fazenda também não é riqueza. É temporal. Você pode ter hoje, amanhã você pode não ter. Deus pode te dar e Deus tira. Você pode não ter hoje, mas amanhã Deus pode te dar. Aleluia. Riqueza é um homem que teme ao Senhor. Temer é uma coisa e ter medo é outra. Nós temos que ter medo de pecar. Agora, temos medo de Deus? Não, você tem que ter temor. O que é temor? Referência. Aleluia. Eu estou aqui, pelas tuas misericórdias. Me usa. Usa das tuas misericórdias. Não deixa eu cair em fraqueza. Não deixa, Senhor, voltar para trás. Senhor, tá só eu e o Senhor. Vou respeitar. Isso é temor. Aleluia. Nós temos que ter temor a Deus. Aleluia. Jesus ia passando mais adiante. Aleluia. Esse mesmo Jesus. Aleluia. Lá na frente, aleluia, tinha um homem à beira da estrada mendigando. Ô, coisa ruim. É pedir esmola. Aleluia. Não é bom. Aleluia. Não é bom pedir esmola. Aleluia. Porque é uma humilhação grande. Aleluia. Pedir esmola é humilhação. Mas ele pedir esmola e mexer no que a lei peça esmola para não fazer isso. Aleluia. E tinha um cego que estava à beira do caminho, mendigando, pedindo esmola. Ele viveu uma vida desgraçada. Porque além de ser cego, aleluia, ele precisava dos outros. A pior coisa que tem, meus queridos irmãos e irmãs, é você ser dependente dos outros. Seja dependente de Deus, aleluia. Dependa do Senhor. Busque o Senhor. Peça perdão ao Senhor. Diga, Senhor, pelas tuas misericórdias, me transforma e faz eu ser melhor. Glória a Deus. Não seja dependente do homem, não. Seja dependente do Senhor. Aleluia. E aquele cego ia ser levado a todos os dias pedir esmola. Ele carregava uma capa lá de Roma para dar um direito de pedir esmola. Se não tivesse essa capa, não podia pedir esmola. Deixava ele à beira da estrada, um poeirão medonho. Lá vem Jesus, aquele que pode, aquele que faz, aquele que vê, aquele que tem misericórdia, um bom samaritano, aquele que tudo é com amor, por amor, misericordioso. Lá vem ele, a multidão, ia passando Bartimeu à beira do caminho, pedindo esmola. Aí, a multidão, um barulho danado, Bartimeu era cego, fisicamente não via, mas espiritualmente ele enxergava. Tem crente que não está mais enxergando Jesus falar. Tem crente que não quer mais ouvir a voz de Deus. Tem crente que prefere ouvir a voz do homem, agradar o homem quando morrer para aquele lugar que não precisa falar. Aleluia! E o cego Bartimeu disse, Jesus, filho de Davi, Davi representa Deus. Para aquela multidão, aleluia, Jesus era filho de Nazaré. Mas para Bartimeu, era filho de Davi. Filho de Davi. Ele deu uma perguntadinha, ele não via, mas ouvia. Jesus disse, disseram que a fé vem pelo ouvir da palavra e crer. Mas como vocês creem, se não há quem pregue? E quem é que prega se não tiver sido enviado? Aqui, ó, Romanos 10:15 fala. Bartimeu ouviu, ele não viu o barulho e disse. E esse barulho? Teve uns que andavam com Jesus e disse assim, é Jesus de Nazaré. Aí ele levantou a voz. Quem é do Senhor, levanta a voz. Quem é do Senhor prefere preso. Aleluia. Mas não deixa de negar Jesus. Ele não nega Jesus. Aleluia. Tem gente aí negando Jesus por R$500. Tem gente aí negando Jesus por R$100. Aleluia. Deixa de grito, rapaz. Quando vem pro lado de cá, que aqui é mais manso, aqui tem cachê. Eu vou para aí então. Aleluia. Aleluia. Bartimeu disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão dizia, cala a boca, rapaz. E ele levantava mais a voz ainda. Aleluia. Jesus,
Jesus, Filho de Deus, tenha misericórdia de mim. Aí Jesus parou. Quando nós falamos com Jesus, quebrantado, se humilhando, sincero, Jesus para. Para a multidão, para coração, para canso, para anemia, para tumor na cabeça, para tudo. Aleluia. E disse assim, quem é? Falou, é um cego que está gritando ali. Jesus disse, vai chamar ele. Amém? Lá vai ele, disse, tem um bom ânimo. O mestre está te chamando, a coisa mudou. O mestre está te chamando. Quando ele encostou perto de Jesus, Jesus disse, o que é que tu queres que eu te faça? Oh, coisa boa. Aleluia.